Senhoras e senhores, esse é o Ford Escort Hobby 1995 que eu trago para vocês nesse vídeo. Esse carro aqui é um sobrevivente porque ele tem só 11 mil quilômetros rodados em toda a sua vida. Olha que carro íntegro em todos os detalhes. O Escort Hobby era a versão mais barata do Escort, que surgiu bem ali no comecinho dos anos 90, e esse daqui é um legítimo representante totalmente original. Um carro desse que é original nos detalhes, né, dá pra gente contar bem o que foi o Escort Hobby. Olha aqui embaixo, caixa de roda para você ver, ó. Esse carro tem a pintura original, pouquíssimo rodado, nem polido, nem lavado ele foi, aquele carro típico de garagem, né? O Escort Hobby era a versão mais barata. Esse daqui tá com calotas, que são da época, são calotas originais, mas sem farol auxiliar, sem ar, sem direção. Tem um rádio que é da época original do carro. Então calma que eu vou mostrar tudo isso para vocês. Mas primeiro, o quanto ele é original, alinhadíssimo, né? Farolzinho aqui, CBE. Olha a dianteira desse carro totalmente alinhada. O Escort que dava a plataforma para outros carros da Auto Latina. Esse era o penúltimo ano da Auto Latina. A gente tinha o Verona, a gente tinha outros carros que usaram a base do Escort. Realmente era um projeto que foi muito bem aproveitado pelas montadoras, pela Volkswagen e pela Ford. Esse carro aqui que eu estou mostrando para vocês, de tão original que ele é, ó, ele tem até aqueles adesivos, não é reprodução, é o adesivo original de produção de fase a fase, ó. Tapeçaria, mecânica, direção, alinhamento, simulador de estrada, revisão elétrica, o símbolo da Auto Latina aqui, ó, teste de água, aprovação final, ok. E aqui essas plaquetinhas, né, esse papel que vinha junto, numerando, né, produzido lá na Ford em São Bernardo do Campo. Agora, é difícil de você achar um Escort Hobby inteiro, mais difícil ainda é achar com essa quilometragem. Então eu posso dizer para vocês que é um dos carros mais novos do Brasil desse modelo, né? E esse carro aqui que era básico assim, era a roda de ferro, retrovisor só do lado esquerdo, eles eram simples demais, né? Esse item aqui era um opcional da época, limpador e desembaçador traseiro. Olha você ouve até o barulho da molinha trabalhando, né? Olha o estado deste porta-malas aqui, ó, totalmente novo, é igualzinho de um carro 0 km. E vale a pena a gente lembrar que os carros da Ford, eles eram os mais bem acabados da época, né? O triângulo tá aqui, ó, original. Olha o step, sem uso, nunca foi usado. Aqui os pelinhos do pneu, ó, Pirelli P2000 argentino. E tá muito bom, não tá ressecadão não, dá para você usar tranquilamente. Mas o step, como a gente diz, nunca desceu. Olha aqui o estado desse carro, né? Aqui mostrando para vocês de todos os lados, ó, nunca encostou em nada. Realmente é um testemunho de época e muito bem cuidado. Vamos conhecer lá dentro. Aqui por dentro do carro. O pessoal da época, os mais antigos, diziam que a Ford tinha o melhor acabamento em todos os segmentos que ela atuava. E realmente isso era verdade. Se comparar com o Corsa, que já tinha na época, com o Uno 1000, com o Gol 1000, o Escort Hobby tinha um acabamento muito bom, padronagem de tecido, curvinho, era um material bem montado, bem acabado, e um carro que tinha uma linha ainda bastante moderna, né, para a época. Olha aqui dentro, a gente vê primeiro o odômetro, aqui ó, 11.553 quilômetros, o painel que era bem simples, volante com a buzina, aqui o acionamento do limpador. Você vê que o carro é realmente bem íntegro, não tem ar, não tem direção, né? E o painel típico da época. Ele tem o ventilador e ele tem esse rádio aqui, ó, Ford Key Code, é um toca-fitas. E esses carros com código, esses rádios com código, eles eram muito usados, linha Fiesta, linha K, nessa época aí, né, do Ford, eram bem usados e eram para evitar roubo, ajudava muito a evitar o roubo. Cinzeiro, aqui embaixo, ó, sem uso, inclusive, ó. Olha que legal, vamos mostrar aqui, ó. Cliente Estrela, que era um negócio do Itaú, era meio que uma segunda, não sei se era equivalente a um Personalité, mas é do Itaú isso aqui, ó, Cliente Estrela Itaú. E aqui era do alarme, ó, Positron, tá vendo, ó, Positron. Vamos deixar ele aqui dentro. Não tem o acendedor de cigarros, muito menos tomada 12 volts. Porta-luvas, detalhes e tudo íntegro, tudo limpo, ó, chavezinha da época. Vamos ligar ele aqui. Olha, e o carro liga
Você dá um tequinho só na chave, ele já estabiliza, ó. Aqui você tem as luzes espia, velocímetro, temperatura, marcador de combustível e só. Olha aqui em cima, no teto, revestimento, né, que com o tempo acabava caindo, cedendo, né? Mas olha como que tá esse carro. Aqui você tinha um reloginho quartz com a luz de cortesia padrão da época. Está funcionando, ó. Vendo? E esse reloginho que era a sensação nos anos 80. Nos anos 90 já não era lá tudo isso, né? Agora vou mostrar para vocês o motor e a gente vai dar uma voltinha com ele. E esta máquina, este Escort era movido por um modesto motorzinho AE1000, que na verdade era 997 centímetros cúbicos que tinha esse motorzinho pequenininho. Entrar na legislação dos carros que pagavam menos imposto, né? Então era o motor que a gente já conhecia, AE1000, 52 cavalos, 7 kg de torque, motorzinho com desempenho modesto, mas ele era super econômico, né? E vocês veem aqui, ó, não foi lavado, não foi limpo, mas tudo original do carro. Tudo que você olha ali, ó, tem Auto Latina, Ford, ó, indústria brasileira ali, ó, Bendix, Auto Latina, tudo no carro. Ou Ford ou Auto Latina, ó, Ford, Fran, elemento filtrante. Aqui já não tinha mais escrito Ford no motor, acho que deram uma compensada ali, economizar custo ao câmbio ali, ó, com o emblema da Volkswagen, ó, bem ali embaixo, ó, o emblema da Volkswagen, porque existia esta sinergia entre as duas empresas que chegávamos à Auto Latina, que era uma joint venture, ó, o alternador argentino. Lucas Indiel, fabricado em São Luís, embleminha da Auto Latina. E aqui estava escrito Auto Latina Brasil, né? São Bernardo do Campo, que era a fábrica da Ford, mas falava-se Auto Latina. Aqui, ó, Hobby 1000, que era a plaquetinha do carro com os itens que ele tinha, ó, 1.0, gasolina, aquecedor, antena, limpador do vidro traseiro, controle lado direito e lado esquerdo, desembaçador traseiro, interior cinza, código 10. Você só vai entender os 11.000 quilômetros a hora que você começa a dirigir esse carro. Extremamente silencioso, não faz um barulhinho de suspensão. E apesar assim, né, direção mecânica, né, dá para você andar com ele tranquilo, que o pneu é fininho. É um carro, né, já com câmbio de 5 marchas, nessa época já não era nenhuma novidade, mas o carro roda como se fosse um carro zero. Extremamente básico, mas muito silencioso. O Escort era um carro com uma posição de dirigir muito boa, né? Vidro, área envidraçada muito boa também, visibilidade dele era ótima, e um carro com baixa manutenção, né? Os Ford dessa época, com família de motor CHT, eram econômicos, não era o forte o desempenho, mas eram carros muito gostosos na estrada, mais de 14 km por litro. Então dirigir esse carro aqui pela cidade é voltar naqueles anos 90, o mercado estava mudando muito. No ano seguinte a gente ia ter novidades na linha Fiesta, por exemplo, o K, e aí o Escort ia saindo de linha, mudou de segmento, veio da Argentina a geração seguinte, e o Escort ficou no imaginário dos brasileiros. É um carro que marcou época, muita gente teve, ou o Hobby, ou as outras versões, ou o esportivo XR3 também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui que eu apresentei para vocês, o Ford Escort Hobby 1.0, código 10, como vocês viram, e só 11.000 quilômetros rodados. É um clássico brasileiro dos anos 90. Espero que você tenha gostado desse carro, que você deixe o like no vídeo. Valeu, pessoal, obrigado e até mais!